Frei Gilson, no podcast Inteligência Limitada, surpreendeu com sua resposta acerca de um tema bastante delicado. Não sei se você quer abordar isso, mas casamento homoafetivo. A igreja tem que permitir o casamento homoafetivo, a igreja católica ou a igreja protestante, seja lá. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, não é... Veja... Qual é a posição do Papa? Não é nem a opinião... Uma coisa que tem que mudar, Vilela, não é a opinião de Frei Gilson. Tá. Não é a opinião de Papa. É a verdade. Qual é a verdade que a igreja defende? Então a igreja entende que tem uma verdade envolvida aí. Qual é a verdade que a igreja defende? Ela não pode abrir mão. Vem a padres, saem padres, vem bispos e morrem bispos, vem papa, morre papa, e a igreja não pode renunciar a uma verdade. A verdade das escrituras, a verdade de Jesus Cristo. Eu vou responder a primeira pergunta, que você fez duas em uma. Eu vejo algo muito perigoso acontecendo. De interferência? De interferência do Estado dentro das igrejas, por exemplo. Onde você não pode falar determinadas coisas dentro de uma igreja. Já está acontecendo isso? Já acontece. Eu tenho muitos seguidores no meu YouTube. Eu faço lives constantes. Tem coisas que eu já sei que eu não posso falar no meu canal do YouTube. Eu tenho que tomar cuidado, tenho que mudar a palavra, papapá. O YouTube mesmo pode derrubar o vídeo. Senão o YouTube diz que aquele assunto é ofensivo. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? A gente acabou de ler uma lista de pecados. Para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal. E hoje vamos falar a respeito de uma fala que está gerando polêmica do Frei Gilson. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sino da notificação para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E desde já gostaria de louvar a Deus aos 203 inscritos no nosso canal. Que Deus venha abençoar a família de vocês. E também gostaria de deixar meus créditos aqui ao canal Cristão Também Pensa. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mesmo pode derrubar o vídeo. Senão o YouTube diz que aquele assunto é ofensivo. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? A gente acabou de ler uma lista de pecados. Para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Só que veja, isso é para quem crê em Jesus, quem quer seguir Jesus. Você não quer seguir Jesus? Então Jesus está dizendo que esse é o caminho dele. Isso é ofensa? Dizer a verdade para alguém virou ofensa, o Vilela. Então esse é o mundo que a gente vive. Dizer a verdade para alguém virou ofensa. Então eu acho muito perigoso quando nos proíbem de falar nas redes sociais, ou falar dentro das igrejas, ou falar em qualquer lugar que seja. Temos que lutar sim pela liberdade de expressão. E aqui, parabenizar você porque você é um desses combatentes. O seu programa é um dos programas. Com certeza, povo de Deus, nós temos que brigar sobre a liberdade de expressão, porque a nossa Constituição dá o direito da gente ir e vir. O nosso país é laico, a gente tem todo o direito de pensar e de falar. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Programas que lutam pela liberdade de expressão. Sim, com certeza. Isso é importantíssimo. Muitos cristãos acham que isso é um assunto só para políticos. Não. Isto interfere, afeta diretamente a evangelização. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me calar. Esse negócio de calar o outro é próprio de quem quer ter uma única voz. Então eu quero ter uma única voz, eu tenho que barrar as outras que são conflitantes. Ok, vou para a sua segunda pergunta. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião. Não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo, tem que estar subordinado à verdade. Eu queria que você pegasse aquele livrão amarelo. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica 2357. A homossexualidade
designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A igreja está reconhecendo, dizendo o que é a homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Olha lá, a própria igreja reconhece. Tem muitas coisas que continuam inexplicadas para nós. Apoiando-se, olha que bonito, Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, que é a base da igreja, que os apresenta como depravações graves. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. E não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens. Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí tá simples, está lá em Romanos, que o próprio catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha que bonito, trocaram a verdade. Isso que é importante que a gente estava conversando. Trocaram a verdade pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Veja, já que você não quer viver o que eu estou te propondo, vá viver o que você quer. Olha a liberdade aí de novo, Vilela. Já que você não quer viver isso, só que o que você está vivendo é paixão vergonhosa. Segue o texto. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher... O homem deixando no uso natural da mulher? Arderam em desejo uns para com os outros, cometendo... homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devido ao seu desvario. É Bíblia, tá? Foi o Frei Gilson que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui são... Povo de Deus, impactante. Que um freire está falando sobre a Escritura. Ele está deixando muitos pastores no bolso. Que tem muitos pastores que não querem mais falar a verdade. Não pregam mais a verdade. Pregam só o evangelho para edificar o ego da pessoa. E não a verdade mais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. São Paulo apóstolo, grande pregador de todos os tempos. Foi ele que escreveu isso aqui, porque já tinha esse problema na comunidade de Romanos, a qual ele está denunciando. Volta ao catecismo, apoiando-se na Sagrada Escritura, a gente lê o texto, certo. Então o nosso apoio está aqui, na verdade. Que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou. O que é a tradição, Vilela? O que os apóstolos falavam sobre o assunto? Os apóstolos, quando a igreja fala tradição, é o que os apóstolos falavam. A tradição oral. É, a tradição oral, e aqui é a tradição oral, né? Sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Aí a igreja vai explicando, sabe por que é ruim? Sabe por que não é bom? Porque fecha o ato sexual ao dom da vida, não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Tá aqui. Nenhum papa pode mudar isso, Vilela, porque mudar isso seria contra a Bíblia. Então não é minha opinião, não é a opinião do Papa Francisco que vai vir depois dele. Nenhum pode mudar isso. Agora, um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Olha que bonito, Vilela. Eu quero falar com todos com muito carinho. Essas pessoas, a igreja acabou de dizer que é errado. Por causa da Bíblia. Essas pessoas não podem pisar o pé dentro da igreja? Essas pessoas estão excluídas? Essa era a minha próxima pergunta. Essas pessoas estão condenadas ao inferno? Olha o que a igreja fala. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza.
Nossa, quando eu acolho na minha igreja um homossexual, é a coisa mais bonita que tem. Você poder acolher aquela pessoa, abraçar com respeito, não tem problema nenhum. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também. O adúltero, o beberrão. Quantas vezes, Vilela, na minha pregação eu abracei bêbado? É. Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço o adúltero? Então não muda. Os pecados, é que às vezes as pessoas acham que esse é o maior pecado que tem. Não, a gente abraça qualquer pecador. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Olha a igreja falando, não é para discriminar. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, se você é cristão, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Aqui que é o espinho. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então a igreja está dizendo o seguinte: não é pecado você ter essa tendência. Agora a igreja vai pedir para você, para que você viva a castidade. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de amizades desinteressadas, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, a igreja reconheceu o problema. A igreja não teve medo de reconhecer a verdade. É errado. Só que a pessoa, ela divide bem. Uma coisa é o ato. A igreja condenou o pecado, mas ela não condenou o pecador. Você entendeu essa separação? Sim. Uma coisa é a prática homossexual. Isso a igreja condenou. Mas a pessoa não. A pessoa deve ser acolhida. A pessoa deve ser amada. A pessoa não deve ser injustiçada. Aleluia. Agora, a você, pessoa, nós pedimos, se você quiser seguir Jesus e o Evangelho, viva a castidade. E se a pessoa não conseguir? Com a graça de Deus. Glória a Deus. Se ela quiser, se ela se esforçar, e a igreja ajudando, todo mundo Aleluia. ajudando. Veja que o Catecismo até falou, com amizades, com oração, com os sacramentos. Se ela quiser, dá pra fazer. Muitos fazem isso. E se isso trouxer infelicidade para ela? Se trouxer angústia, Boa. tristeza? Boa pergunta. A pergunta que eu faço para o Vilela. Este ato a Bíblia disse que é um ato errôneo. Ela começar a viver a castidade por causa de Cristo. Ela começou então a viver a santidade na sua vida. A pergunta que eu faço é: tem como alguém ser infeliz com Cristo? Você acha, Vilela, que tem como? O Deus Todo-Poderoso, o teu Criador, aquele que quer o teu bem, meu Deus é aquele forte, que morreu na cruz por você e te salvou. Você acha que colocando a palavra dele na sua vida, você é capaz de ser infeliz? Mas não tem a menor possibilidade de uma pessoa seguir a vida, ser feliz, seguir a Cristo e não largar essa prática? Não tem como seguir Cristo sem seguir a palavra dele. Verdade. Eu agora não queria ficar focado nessa prática. Pode colocar em todas. Eu queria que você entendesse que não tem como você estar com Cristo se você é adúltero. Não tem como você estar com Cristo se você guarda mágoa no coração de alguma pessoa. Não tem como você estar com Cristo se você é ladrão e não quer sair dessa prática. Entendeu? Não coaduna, ô Vilela, não é coerente com a sua fé. Então você quer estar em Cristo, precisa viver a palavra de Cristo. E se você viver a palavra de Cristo, você vai ser feliz. Agora eu lhe garanto, Vilela, o que eu vou te falar agora. No pecado, ninguém é feliz. Você pode pegar qualquer pecado. Eu garanto a você. No pecado você não é feliz. Você tem alegria passageira, você tem prazer passageiro, aquilo vai acabar e você vai ficar vazio. Meu Deus. Porque só tem uma coisa que é capaz de preencher o teu coração. É a verdade. Glória a E Deus. a verdade é Cristo. Olha aí, Não tem outro caminho. E eu, como padre, eu não quero ficar passando a mãozinha na cabeça da pessoa e falar, não tem problema você viver desse jeito, não. Eu escolhi ser o padre que fala o pecado. Como João Batista. Ei, Herodes, você tá... Povo de Deus, ele como padre, ele escolheu a falar a verdade. Ele como padre, escolheu a falar a verdade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. no adultério e por causa disso morreu. Porque quando você fala o erro da pessoa, você tá... Eu tô entendendo o seguinte. Neste pecado, Herodes, você não é feliz. Você está traindo sua esposa, você está traindo seu casamento. Venha, seja casto, viva o teu casamento e você vai ser mais feliz. Então, entender
que uma vida de pecado é uma vida de infelicidade. Lembra que a gente leu a definição de pecado? O pecado é um ato contra a verdade, é um ato que não pode te trazer felicidade. Vilela, você nasceu para a verdade, você não nasceu para mentira. Qualquer pecado pode te satisfazer, mas vai acabar. O pecado, ele traz prazer carnal e não traz prazer espiritual. A única coisa que pode te trazer alegria espiritual é Cristo. Meu Deus, glória a Deus. Para fazer o que Cristo manda, agora já que a tua carne ficou corrompida, você vai ter que renunciar aos prazeres da carne. E o mundo entende isso, a renúncia aos prazeres da carne, como algo negativo. Você está cerceando a minha liberdade, você está colocando moralidade, você está colocando regras. Não. É que você tem que entender que tudo você pode, mas nem tudo te convém. E nem tudo vai te fazer feliz. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo vai te fazer feliz.